E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática. E vamos começar agora a falar de mais uma das cônicas. Agora nós vamos falar da hipérbole. O que seria a hipérbole? Quando nós temos aqui dois cones, um virado de encontro para o outro, você tem um centro de encontro deles aqui e você tem um segmento, uma secção no cone, um corte no cone que não passa por esse centro. Você vai ter duas curvas, uma para cima e outra para baixo. Essa é a hipérbole. Eu vou desenhar esses dois tipos de, de cônicas para que vocês entendam o seu funcionamento. A hipérbole é muito semelhante à cônica anterior que a gente estudou, que era a elipse. Apenas alguns detalhes que as diferenciam. Vamos primeiro fazer aqui o desenho dela, então. Deixa eu desenhar o plano aqui. Primeiro eu vou desenhar aqui, nós temos o eixo X e o eixo Y. E agora vamos desenhar pontilhada aqui, numa outra cor. Vou colocar aqui um vermelho. Os eixos de simetrias, tanto em X quanto em Y. Assim como qualquer outra cônica, ela vai ter esses eixos de simetria ou paralelos ao eixo X ou paralelos ao eixo Y. Então a gente tem que estudar os dois casos. Nesse caso eu vou pegar o caso inicial, onde você tem o centro aqui e você vai ter o eixo paralelo ao eixo X, que é esse aqui, e aqui é Y. A hipérbole, assim como a elipse, ela tem um centro, ela tem o foco 1, que fica aqui, vamos aqui, por exemplo, e tem o foco 2, que está aqui. Mas ao contrário da elipse, que ela passa por fora, a hipérbole ela passa antes entre o foco e o centro. Então o A1 fica aqui, ó, e o A2 vai ficar mais ou menos aqui. Veja que é diferente, na elipse o A era antes do foco, e aí já começam as diferenças entre as duas. Mas aqui nós temos o B, o B1, e aqui nós temos o B2, isso não muda, certo? Como é que eu vou... A gente vai aprender a desenhar no GeoGebra, mas só que para você entender a função e a necessidade, a prioridade de cada uma dessas medidas, eu vou desenhar aqui mais ou menos essa elipse. Vou desenhar de vermelho aqui agora. Vamos pegar nesse outro vermelho. Aqui no B a gente traça um pontos paralelos no B1, pontos paralelos ao eixo X no B2. Aí a gente passa pontos paralelos ao eixo Y passando por A1, pontos paralelos ao eixo Y passando por A2. Se o desenho ficar certinho, a gente vai conseguir desenhar aqui agora uma perpendicular passando tanto pelo centro como pelas extremidades de B1 e B2. Essa aqui não vai ficar 100% por causa eu não estou usando a precisão, A mesma coisa você vai fazer aqui. Você faz duas diagonais passando pelos encontros das retas. Essas diagonais são os eixos de limitação que vão permitir você desenhar a sua elipse. Na hora de você desenhar a sua elipse, ela vai passar por onde? Ela não pode tocar esse eixo Opa, não é reta, deixa eu tirar aqui. Ela não pode tocar na reta verde. Ela vem, faz a curvatura, passa em A e volta para o infinito. Vem do infinito, faz a curvatura, passa em A e volta para o infinito. Então essas são as hipérboles. Agora vamos analisar as suas medidas. Como você pode perceber, o centro está aqui, não muda nada, As coordenadas que a gente tinha no centro é x0 e y0, isso não muda, é sempre. Mas, se você observar, o A vem antes do foco. Aqui continua sendo a distância do foco para o centro continua sendo o ponto C, e a distância de B para o centro continua sendo o ponto B. Mas aí as relações mudam um pouco. Nesse tipo de cônica, o valor de C é maior que o de A. E é uma das maneiras da gente até identificar que é uma hipérbole. Mas os pontos, as coordenadas continuam mesmo. O F1 continua sendo o x0 menos o C, e a sua coordenada de y é y0. O F2 continua sendo o x0 mais o C, C
a medida C depois de x0, e aqui continua sendo y. O A1 continua sendo o x0 menos A, e aqui o y0. O A2 continua sendo o x0 mais A, e aqui continua sendo o y0, que são as mesmas relações que a gente já usava na elipse. O B1 é o centro, a coordenada x do centro é 0, a coordenada y aumenta b, y0 mais b, e o B2, o x0 permanece o mesmo, que ele é alinhado com o centro, e a coordenada y é y0 menos b. Ok, aqui nós temos as coordenadas do centro. A excentricidade continua sendo c sobre a, isso não muda também, né, de uma elipse, porém temos uma pequena alteração na equação reduzida. Nela nós temos x menos x0 ao quadrado dividido por a ao quadrado. Até aqui não mudou nada da elipse, só que muda aqui, ó. Em vez de mais, nós temos um menos, y menos y0 ao quadrado dividido por b ao quadrado, e isso é igual a 1. Veja que elipse e hipérbole, a diferença está no sinal de menos, tá vendo? E a questão do c, que é a distância focal ao centro, ser maior que o a, ou a distância pertencente ao ponto. Vamos fazer, e se for invertida, né? Como é que muda? Se acaso nós tivermos a elipse invertida, ela está paralela agora ao eixo y. Vamos pegar novamente aqui, eu vou fazer o ponto, né? Aqui, tá aqui o eixo. Nós vamos pegar os dois eixos de simetria, este, vamos colocá-lo pontilhado para seguir o padrão. Apaguei demais. Aqui nós temos, vamos pegar vermelho, o ponto pontilhado. Aqui nós temos um eixo de simetria, aqui nós temos outro eixo de simetria. Quando ela está paralela ao eixo y, o foco é paralelo ao eixo y, o que muda? Muda isso aqui, né? Como a gente já aprendeu na mesma coisa com a elipse. Deixa eu colocar o ponto interno. Olha, aqui continua sendo o centro, porém o foco vem para cá, ó, né? Aqui nós temos o F1 e aqui nós temos o F2. Veja que agora o centro focal não é mais o eixo X, e sim o eixo Y. Aqui nós temos o A1, aqui nós temos o A2. Então o B vai ficar aqui, o B1, e aqui vai ficar o B2. E ela vai ter esse formato, né? Vem aqui, eu não vou fazer todos os desenhos aqui agora, porque é mais só explicativo mesmo. Ok? Então ela tem essa característica. E aí a gente pode deduzir o quê? O centro continua sendo x0 e y0, porém o F1 agora ele é a coordenada de x do centro, mais a coordenada y que aumenta c. Então vai ser x0 e aqui é y0 mais c, como já era anteriormente na elipse. Então na hipérbole também continua assim, x0, aqui é y0 menos o c, o A1 é x0, e aqui é y0 mais o a, e o A2 aqui continua sendo x0, aqui é y0 mais o menos o a. Deixa eu pôr. Menos o a. O B1, aí muda, né? O B1 vai ser o x0 menos b, e aqui será y, e o B2 será x0 mais o b, e aqui será y. Todas essas medidas a gente já vem trabalhando antes. Que aqui é b, aqui é c, e aqui é a. Lembrando que numa hipérbole o a é menor que o c. Opa, escrevi o contrário, né? Falei uma coisa, escrevi outra. O c é maior que o a. Essa é uma característica que você já enxerga uma hipérbole. E aí, o que que muda na forma? Agora vai ser aqui, ó. Como ela está paralela ao eixo y, eu boto o y primeiro. Y menos y0 ao quadrado
dividido por a ao quadrado será menos x0 ao quadrado dividido por b ao quadrado, e isso será igual a 1. Então essa é a equação reduzida da elipse, da hipérbole, perdão, paralela ao eixo y, e essa aqui é a equação reduzida da hipérbole paralela ao eixo x. Só muda quem vem primeiro aqui. E a única coisa que muda com relação à elipse na hipérbole é que aqui é menos, enquanto na elipse é mais. Vamos fazer exemplos para reforçar o nosso conhecimento, mas isso será assunto para o próximo vídeo. Te vejo lá. Até lá.